moabita, que está na genealogia de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 e ao capítulo 9. Eu não conheço nem apenas uma mulher, cujo nome era Ruth. Irmão, eles ficaram esquecidos, mas aqueles que serviram a Deus escreveram seus nomes. Veja aí, continue comigo, por favor. Versículo de número 6. Jessé gerou o rei Davi, e ao rei Davi da que fora a mulher de... Eu estava lendo esse texto aqui e fiquei olhando quando eu estava lendo o Antigo Testamento e fiquei observando algo bastante interessante. Se você observar o Antigo Testamento, Davi, ele só tomou a iniciativa para tentar fazer alguma coisa com Urias depois que Betseba confessou para ele que estava grávida. Só que hoje, para se saber que está grávida, é muito fácil. Existem vários métodos onde você vai lá numa farmácia ou você faz um exame de sangue, você identifica se você está grávida ou você é mulher. Todavia, no passado não era assim. A menstruação poderia cessar, mas daí ela poderia pensar que eram alguns problemas, porque não tinha uma medicina avançada. A única coisa que poderia trazer uma informação cabal, que a pessoa estaria grávida de fato e de verdade, era a barriga crescendo, acompanhado do ciclo menstrual fechado. Então, quando nós lemos o texto, entendemos que não foi de imediato que Davi teve aquele plano de lançar Urias na frente, mandar a carta, não. Passou um tempo que Davi ficou com seu pecado em silêncio, não confessou nada, estava tudo ok. E ele tem um plano diabólico. Pastor, que plano é esse? Urias chega. Quando Urias está chegando para falar com ele, aí Davi disse: vou ter uma estratégia aqui. Se Betseba ou Batseba, depende da tua tradição aí, está grávida, eu vou mandar Urias coabitar com ela, porque o menino vai nascer, e aí vai ser dele, está tudo certo, ele tem as obras. Só que Urias, ele era fiel. O problema que Davi se quebrou é porque encontrou um homem mais fiel do que ele. Aí Davi diz assim: Urias, vai lá se alegrar com a tua mulher. Urias nem chega em casa. Aí está dormindo lá na praça, conjectura minha. Aí Davi chega e diz: o que está fazendo aqui, Urias? Aí ele disse assim: acaso posso eu me alegrar com a minha mulher, estando o meu senhor Joabe na guerra? Aí Davi disse: meu irmão, esse cara não tem jeito, esse cara é muito fiel. Não tem jeito, esse cara é fiel. Ok, Urias, tem um negócio aqui para tu levar, daqui a pouco tu passa aqui no palácio. O que, meu senhor? Tem uma cartinha. E lá Davi escreve: Joabe, coloque Urias na frente da guerra. Sela com selo real. Urias era tão fiel que estava levando a sua sentença de morte e nem abriu. Se fosse algumas pessoas de hoje, vê se coloca uma água fervente aqui para ver se abre aqui a carta para a gente ler, depois cola de novo. Mas não, ele foi lá. Quando o Joabe lê, olha para Urias e ok, obrigado. Coloca Urias na frente, Urias morre. Mas ele pensava que isso tinha acabado. Ele pensava que Deus encobriu o Davizinho querido, lindo de papai. Ô Davizinho amor, você escreveu o Salmo 23, então o teu pecado está perdoado, está tudo certo. Você escreveu o Salmo 50, ô Davizinho, não. Aí Deus levanta o profeta para cobrar o pecado de Davi. E a sentença que Davi tinha dado era: mate esse homem. Ele deu a sentença, dizendo que a sentença era de morte. Mas Deus chegou com a misericórdia: este homem é você, Davi. Este homem é você. Porém a misericórdia de Deus foi tão grande que preservou Davi. Porém disse para ele: há umas consequências. A espada estará continuamente na tua casa. Você pagará alguns preços por causa da consequência do seu pecado, daquilo que você fez. Mas eu estabeleci o meu reino com você perpetuamente. Você vai ver no Salmos 89 Deus dizendo: eu juro pela minha santidade. Aleluia!
que o teu reino será eterno. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu falei, e quando eu olhei para esse texto aqui, eu fiquei com a boca aberta e dizendo assim: Senhor, como é que pode um negócio desse? Se você olhar e analisar, Davi teve alguns filhos. O primeiro filho que poderia substituir Davi se chamava Aminon. Este deitou com a sua irmã Tamar. Absalão foi e matou. O segundo filho que poderia assumir era Absalão. Mas Absalão, ele se rebelou contra o seu pai. E daí Joabe o matou. E o terceiro filho que poderia assumir era Adonias. Mas Davi disse não. Quem foi? Salomão. E Mateus faz um destaque. Salomão, o que? Veja aí. Salomão, o que? O que diz aí na sua Bíblia? Depois Salomão. Daqui fora o que? Mulher de Urias. Eu estava olhando para esse texto. Deus falou no meu coração poderosamente. Eu disse: Senhor, por que não Adonias? E por que Salomão? Porque o Senhor não colocou aquele que deveria ser de fato e de verdade. O Espírito Santo falou no meu coração e disse assim para mim: eu não perdoo o pecado por palavras, eu perdoo o pecado por atitudes. Quando Deus estava estabelecendo Salomão, Deus estava dizendo para Davi: Davi, eu já perdoei o seu pecado, eu já perdoei a sua transgressão, eu já perdoei a sua iniquidade, eu já não me lembro mais daquilo que você fez, eu já lancei no mar do esquecimento. Ei, aquilo que Cristo pagou por você, ninguém pode te acusar, ninguém pode te lançar em rosto. O apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O mesmo Deus vai usar o profeta Miqueias no capítulo 7, versículo 19, dizendo assim: sou eu que piso todas as tuas iniquidades e lanço no mar do esquecimento, e delas eu não lembro mais. Deus vai usar o profeta Isaías no capítulo 43, versículo 25: eu, o Senhor,